Bom, continuando. As pessoas com esse distúrbio de ansiedade, elas vão ficar vulneráveis aos mesmos problemas de saúde que uma ansiedade prolongada traz. Mas a consequência disso é um extremo de nervosismo e um extremo de preocupação, que a gente vai chamar de, que todos nós devem, ou a gente conhece alguém que passou por isso, ou às vezes a gente mesmo já passou por isso em algum momento, que são os ataques de pânico. Então, os ataques de pânico nada mais são do que um excesso de ansiedade prolongada ao longo de um período. Então, quando essa reação desproporcional, atinge extremos de nervosismo e de preocupação, a gente vai estar diante da síndrome do pânico, da famosa síndrome do pânico. O que acontece na síndrome do pânico? O coração dispara, acelera, a respiração também, torna-se muito rápida, a pessoa começa a suar frio, começa a ter formigamentos nas extremidades e sente uma fraqueza. Às vezes as pessoas ficam tontas, E embora isso dure pouco tempo, às vezes dura assim segundos, às vezes pode chegar a meia hora uma crise de pânico. Mesmo durando um tempo assim bem pequeno, esses ataques eles são assustadores. É muito ruim porque a pessoa que está passando por isso, ela tem certeza absoluta de que ela está tendo uma crise cardíaca, ou então um derrame, ou então simplesmente elas ficam paralisadas de terror por estarem passando por aqueles sintomas que parecem tão estranhos e existe aquela iminência de morte na hora que a gente está passando pela vivência da crise. Então, ninguém quer viver isso, gente? É muito difícil estar passando por um ataque de pânico, uma crise como essa. Então, uma fonte de tensão precisa ser resolvida. A gente tem que prestar atenção, Então, se você sofre de uma ansiedade prolongada, então você vai precisar achar uma forma de conhecer qual essa fonte de tensão não resolvida e tomar providências para que você tenha um alívio desses sintomas. O que a gente vê hoje em dia são muitas pessoas tratando com paliativos e não indo diretamente na causa. Nós temos uma urgência na vida, pessoal? A gente quer tudo para ontem, a gente tem muitas pressões que a gente mesmo se coloca. E eu gosto muito de dizer que o nosso problema não são as doenças que nos acometem. Não é disso, sabe? Eu tenho falado aqui nas lives sobre isso, porque, na verdade, é uma reciclagem para mim. Mas também porque a gente gosta de dar nome para as coisas, não é? A gente gosta. Mas o que eu sinto de verdade é que tudo que eu quero falar para vocês se trata de cuidar do nosso ser, de cuidar de quem somos. Porque à medida que nós cuidamos de quem nós somos e de como nós lidamos com todos os desafios que chegam para nós, então a saúde é nossa parceira. Então não se trata exatamente de a gente buscar loucamente a saúde. Não. Trata-se de nós desenvolvermos quem nós somos. Aquilo em mim que ainda está difícil de lidar. Então, por exemplo, eu vou contar uma história que eu vivi essa semana. Esse final de semana, porque minha família estava aqui e a gente teve a oportunidade de ter conversas muito gostosas. E numa dessas conversas eu coloquei um desejo, um sonho, uma vontade de fazer uma coisa que eu tô, sabe? E aí, na hora que eu coloquei essa vontade, na mesa, a gente conversando, eu, minha irmã, amiga dela, e o marido da minha irmã e tal,
eu já coloquei o problema junto com o meu sonho. Eu que vivo ensinando essas coisas, né, de que eu, gente, vamos cuidar, vamos prestar atenção, né? Eu me vi falando um problema antes de ver a solução dele. E nisso, as meninas me sinalizaram, falaram, pera lá, você já tá dando problema antes de ver se você realmente pode ou não pode chegar no seu sonho? E aquilo foi um grande presente para mim. Porque eu percebi que realmente eu estava colocando todos os problemas possíveis e imagináveis para o meu sonho não se realizar. A gente faz isso muito frequentemente com a gente, pessoal. É muito comum a gente pôr o problema antes de olhar para a possibilidade. E aí, quando a gente põe o problema, a gente tem uma coisa para resolver. A gente tem um como que a gente quer achar, como que eu vou lidar com isso, como que eu vou resolver. E isso vai criar uma ansiedade louca. A partir do momento que você, ao invés de entrar na loucura da ansiedade, você olha apenas para aquilo que você deseja, sem se preocupar com como, e vivencia isso dentro de você, qualquer solução, pessoal, aquilo que está no seu alcance, você tem chance de lidar com isso de uma forma mais leve.